Rapaz, deixa eu te contar uma história que ouvi lá no Amapá, coisa que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Eu, que já rodei muita estrada nesse Brasilzão, sei bem que tem coisa nesse mundo que não cabe em livro nenhum, nem em explicação de doutor. Tem coisa que só vivendo mesmo, e ainda assim a gente fica sem entender direito. Pois bem, isso aconteceu no ano de 2018, na beira de Macapá, cidade quente, cercada de rio, floresta e estrada de terra que parece não ter fim. A família da Thelma, uma moça batalhadora, vivia de buffet, servindo caldo e salgado em festa. Era coisa simples, mas feita com carinho. No batente estavam o pai, seu Roberto, a mãe, Dona Sônia, e o irmão dela, o Igor. Cada um tinha sua função. O pai cuidava da organização, a mãe preparava os temperos e os filhos ajudavam como podiam. Tudo corria no compasso da vida dura, até que um telefonema mudou o rumo da história. Seu Roberto atendeu e ficou calado um bom tempo, só escutando. Quando desligou, tinha um brilho diferente no olhar, aquele que mistura oportunidade com perigo. O homem do outro lado da linha ofereceu um serviço de buffet para uma festa de aniversário. Só que não era festa qualquer, não. O valor que pagariam era tão alto que dava para segurar as contas de 3 meses e ainda sobrava para realizar alguns sonhos. Mas a coisa tinha um porém. A festa seria num sítio isolado, longe da cidade, caminho de terra, sem poste de luz. Quando ouviram isso, Dona Sônia empalideceu. Mulher sábia, de fé forte, tinha um sexto sentido que nunca falhava. Ela olhou para o marido e disse: Roberto, não sei. Que gente é essa que faz festa lá no meio do nada? Mas seu Roberto, homem orgulhoso, viu ali a chance de mudar a sorte da família. Disse que seria só uma noite de trabalho, servir, receber o dinheiro e voltar antes do amanhecer. Na tarde do sábado, carregaram a caminhonete velha com panelas, travessas e bandejas. O sol ainda queimava quando pegaram a estrada. Primeiro o asfalto tranquilo, depois a entrada para o caminho de terra. Ali a coisa mudou. A caminhonete sacolejava tanto que parecia que ia desmontar. O farol era o único a cortar o breu da mata fechada. Um silêncio pesado se instalou, só quebrado pelo bater das panelas lá atrás. Depois de quase 1 hora, apareceu um portão de ferro enorme, fora de lugar naquela estradinha esburacada. Um vigia saiu da guarita, conferiu a placa do carro e abriu sem falar nada. Lá dentro, um contraste absurdo. Um casarão iluminado, gramado bem aparado, carros de luxo estacionados. O dono da festa, um homem gordo, com um anel de ouro grande no dedo, recebeu a família com falsa simpatia. Roberto, que bom que chegaram, sintam-se em casa, disse, batendo no ombro do pai. Mas aquele sintam-se em casa soou estranho, frio. Eles montaram a mesa perto da piscina. Serviram os convidados, todos muito educados, mas distantes. Ninguém ria alto, ninguém se soltava. Era como se todos seguissem um roteiro combinado. Thelma percebeu que quase todos usavam anéis iguais ao do anfitrião, com uma pedra escura que não refletia luz nenhuma. Foi então que Thelma a viu pela primeira vez. Uma velha magrinha de cabelos brancos como algodão, sentada numa cadeira de vime, afastada do grupo. Não comia, não bebia, só observava. Quando os olhos dela cruzaram com os da moça, um sorriso leve surgiu, mas não era sorriso de bondade, não. Era sorriso de quem sabe de coisa que ninguém mais sabe. Thelma comentou com Igor: Tá vendo aquela velhinha ali no canto? Estranha, né? O irmão, sempre debochado, respondeu que devia ser avó de alguém, dessas que todo rico tem. Mas no fundo também estava desconfortável. A festa correu até de madrugada. Por volta das 2 da manhã, começaram a recolher as coisas. O dono acertou o pagamento com seu Roberto e entregou mais do que o combinado. Pelo excelente trabalho e pela coragem de virem até aqui, disse, olhando firme demais. Ainda sugeriu que dormissem lá e saíssem só de manhã. Mas seu Roberto fez questão de ir embora naquela hora, agradecendo firme. Enquanto fechavam as caixas, Thelma percebeu algo. A velha estava parada perto do portão, onde antes estava o vigia. Ela não tinha caminhado até lá. Simplesmente apareceu. Aproximou-se de Dona Sônia e segurou sua mão. A pele dela era fina e gelada. Já vão, meus filhos.
Perguntou com voz baixa, arrastada. Sim, senhora. O trabalho acabou, respondeu a mãe, tentando soltar a mão. Mas a velha apertou de leve, encarando cada um deles. O caminho é escuro, mas não se aflijam. Vocês vão ter companhia. Eu vou olhar pela estrada para que cheguem bem. Seu Roberto agradeceu, forçando um sorriso. A velha soltou a mão e ficou parada, como uma estátua, olhando enquanto eles entravam no carro. O portão de ferro se fechou atrás e a estrada escura voltou a engolir a caminhonete. Dentro do veículo, ninguém falou nada. Só o motor e as pedras batendo por baixo. O pai dirigia tenso. A mãe olhava para frente como se tentasse decifrar as palavras da velha. E foi assim que começou, meu amigo. Uma viagem de volta que nunca mais saiu da memória deles. Pois bem, amigo, a família seguiu viagem naquela madrugada abafada do Amapá. A caminhonete sacudia na estrada de terra como se fosse brinquedo de criança. O farol iluminava só uns metros à frente, e o resto era um breu profundo. Dentro do carro, o silêncio era pesado, só quebrado pelo motor e pelas pedras que batiam no fundo. Seu Roberto, firme no volante, de repente falou baixo. Thelma, Igor, deitem no banco. Não quero que ninguém veja vocês. Foi uma ordem estranha, mas dita com tanta seriedade que os dois obedeceram sem questionar. Deitaram-se, sentindo o cheiro de poeira do estofado, e ficaram em silêncio. Passaram uns 15 minutos, talvez menos. A estrada seguia igual, túnel de árvores dos dois lados e nada além da escuridão. Até que o carro começou a perder velocidade. Seu Roberto tirou o pé do acelerador e foi justamente esse silêncio repentino que chamou a atenção. Ele sussurrou para a esposa. Sônia, o que é aquilo? Lá na frente, no alcance do farol, havia uma figura parada na beira da estrada. Magra, encurvada, imóvel. Quando chegaram mais perto, não teve dúvida. Era a velha da festa. Dona Sônia quase gritou, tomada pelo pavor. Roberto, é ela! O que está fazendo aqui? Ele respondeu nervoso. Parar? Tá louca? Como ela chegou na frente da gente? O coração de Thelma disparou. Igor, que sempre tirava sarro de tudo, não achou graça nenhuma. Eles viram com os próprios olhos a senhora sorrindo, aquele mesmo sorriso leve, e levantando a mão num gesto calmo, como se dissesse, podem seguir, o caminho está livre. Seu Roberto não pensou duas vezes, pisou fundo no acelerador e a caminhonete pulou na estrada esburacada. Thelma, tomada pela curiosidade, olhou pelo vidro traseiro, mas a velha já não estava mais lá. A estrada estava vazia, só o breu atrás deles. Um silêncio ainda mais pesado tomou conta. A respiração de cada um parecia ecoar dentro da cabine. O pai dirigia mais rápido do que era seguro. A mãe fechava os olhos e sussurrava orações quase inaudíveis. Igor, de cabeça baixa, parecia querer desaparecer. Thelma, nervosa, não conseguia tirar os olhos da frente. E não demorou. Poucos minutos depois, lá estava a velha outra vez. Mesma posição, beira da estrada, sorriso parado. Nenhum deles se moveu. Dessa vez, não houve gritos, só o peso esmagador do medo. Passaram por ela e Thelma não teve coragem de olhar para trás. E aconteceu de novo. E de novo. Sempre a mesma cena. Eles avançavam alguns minutos e lá estava a figura os esperando. 4 vezes ao todo, como se fosse um jogo macabro, uma presença que não largava deles. Na 4ª vez a diferença foi clara. Ela estava num barranco alto, de onde uma senhora daquela idade jamais poderia ter subido. A silhueta dela se recortava contra a copa das árvores. O sorriso parecia maior, quase zombeteiro. Foi aí que seu Roberto mudou. O medo dele virou uma espécie de resignação. Ele entendeu que não dava para lutar contra aquilo. Só restava seguir, custasse o que custasse. A estrada parecia interminável, mas de repente, uma claridade lá na frente anunciou o asfalto. Era como ver a salvação. A família respirou aliviada, mas não por muito tempo, porque, bem no limite da terra com o asfalto, lá estava ela de novo, parada, imóvel, como se fosse a guardiã daquela passagem. E foi nesse instante que aconteceu algo que ninguém esqueceu. Quando o farol iluminou a velha,
Thelma jurou ter visto por um piscar de olhos os destroços de um acidente logo atrás dela. Carro amassado, ferros retorcidos, como se tivesse havido uma tragédia naquele ponto. Mas no instante seguinte não havia nada, só a velha sorrindo e o caminho aberto. Eles passaram por ela acelerando, mas Thelma não resistiu. Virou o rosto para olhar pelo vidro traseiro, e o que viu fez seu sangue gelar. A velha não sumiu, pelo contrário. Ela começou a se erguer do chão reta sem dobrar joelhos, sem esforço. Subiu 1 metro, 2, 3, passando da altura das árvores. Uma sombra contra o céu escuro até desaparecer de vez. Thelma gritou alto, um grito que estourou o silêncio. Seu Roberto acelerou mais, o motor urrando. Dona Sônia tentava acalmar a filha, dizendo: já passou, já passou. Mas todos sabiam que não tinha passado. Aquilo tinha marcado a família para sempre. Chegaram em casa com o sol nascendo. Exaustos, trêmulos, sem forças nem para conversar. Seu Roberto foi direto para a cama, ardendo em febre. Não era febre comum. Ele delirava, falando coisas sem sentido, como se tivesse que agradecer a tal dona do caminho, como se houvesse uma dívida. O médico foi chamado, mas não achou nada. Disse que era só exaustão. Só que a família sabia que não era. Aquilo era o preço de ter cruzado o caminho daquela velha. E assim, parceiro, começou a estranha transformação da vida deles. Pois bem, companheiro, depois daquela madrugada, a vida da família parecia que ia mudar para melhor. No dia seguinte, como num passe de mágica, a febre do seu Roberto sumiu do nada. Ele acordou faminto, sem lembrar das palavras estranhas que tinha falado durante a noite. Para a família foi um alívio, mas no fundo, cada um sabia que havia alguma coisa errada naquela melhora repentina. E foi aí que a maré virou. O buffet da família começou a bombar de um jeito inexplicável. Chovia contrato bom, festa atrás de festa, dinheiro entrando como nunca. Em menos de 1 ano, eles saíram do sufoco, compraram casa nova, trocaram a caminhonete velha por uma zero. Era o tipo de sorte que qualquer um agradeceria de joelhos. Mas, como eu sempre digo, sorte demais às vezes tem preço escondido. Dona Sônia percebeu primeiro. Toda segunda-feira, sem falhar, acendia uma vela e fazia oração baixinha. Thelma reparava que a mãe não rezava só por proteção comum, mas como se estivesse cumprindo um trato silencioso. Igor, que antes vivia debochando de tudo, perdeu a mania de piada com coisa estranha. Virou mais calado, pensativo. Até o jeito do pai mudou. Seu Roberto, que antes era homem firme, acostumado a dirigir dia e noite, pegou uma mania esquisita. Nunca mais pegou estrada depois do pôr do sol. Se o sol começava a descer e ele estava no volante, encostava o carro onde estivesse e ligava para um dos filhos irem buscar. Não importava se era perto ou longe, não importava se era seguro ou não. Ele simplesmente não dirigia à noite. Thelma sentia o peso daquele silêncio dentro de casa. Era como se todos carregassem uma lembrança que não podia ser falada. Ninguém nunca mais tocou no assunto da velha, mas estava lá, presente em cada olhar desconfiado, em cada arrepio quando algo bom demais acontecia. O tempo foi passando, e junto dele, sinais estranhos começaram a se repetir. Thelma, às vezes, acordava de madrugada e jurava ouvir passos lentos no quintal, como se alguém estivesse circulando pela casa. Certa vez, ao olhar pela janela, teve a impressão de ver uma silhueta encurvada parada perto do portão, imóvel, só observando. Piscou os olhos e não havia nada. Numa outra ocasião, Igor voltou assustado de uma entrega. Disse que na beira da estrada, bem depois de Mazagão, viu uma senhora magrinha pedindo carona. Ele passou reto, mas pelo retrovisor, jurou que ela sorriu igualzinho à da festa. Tentou convencer a si mesmo que era imaginação, mas voltou para casa pálido, sem fome, sem querer falar muito. Esses episódios foram se acumulando. Cada vez que o buffet fechava um contrato grande, algo estranho acontecia por perto. Era como se a sorte da família tivesse amarrada numa corrente invisível, puxada por uma mão que não era desse mundo. Dona Sônia tentou conversar com o marido. Roberto, será que não estamos devendo alguma coisa? Será que não aceitamos mais do que devíamos? Ele, no começo, fugia da conversa. Até que uma noite, sentado na varanda, admitiu:
Eu sinto que ela me olha, Sônia. Quando fecho os olhos, eu vejo aquele sorriso. Como se estivesse cobrando uma dívida que ainda não vencemos. O mais estranho foi quando começaram os lapsos de memória. Seu Roberto, no meio de uma conversa, parava de repente, olhava fixo para o nada e murmurava frases desconexas. Thelma, que escutava escondida, percebeu que ele falava sempre sobre estrada, sobre agradecimento, sobre pagar o preço. A cada semana, o silêncio em casa ficava mais denso. O sucesso do negócio crescia, mas junto dele, a sombra daquela velha parecia se aproximar mais. E foi nesse clima que veio a noite mais estranha de todas. Era aniversário de Thelma. Resolveram comemorar em casa, coisa simples, só família. Quando foram apagar a vela do bolo, a luz acabou de repente. Escuridão total, só o barulho do vento batendo nas janelas. Igor foi buscar uma lanterna. Quando voltou, Thelma jurava que tinha visto uma sombra curvada no canto da sala, parada, imóvel. "Vocês viram?" perguntou, tremendo. Dona Sônia fechou os olhos e começou a rezar em voz alta. Seu Roberto, por sua vez, apenas baixou a cabeça como se tivesse aceitado. Quando a luz voltou, não havia nada lá. Mas o clima estava destruído. Naquela noite, Thelma não conseguiu dormir. Ficou deitada, pensando. Sentia que aquela sorte toda não era bênção. Era dívida. E dívida sempre chega ao cobrador. E assim, meu amigo, a família que só queria trabalhar em paz passou a viver cercada de um medo constante. Até que chegou o momento em que a dona da estrada decidiu mostrar que nunca tinha ido embora. Pois bem, amigo, a família da Thelma achava que podia conviver com aquele silêncio, com aquele medo que só crescia. Fingiam que era imaginação, que a tal velha tinha ficado para trás naquela estrada do Amapá. Mas o tempo mostrou que não se brinca com dívida de outro mundo. Tudo aconteceu numa noite abafada, quando o pai de Thelma precisou fazer uma entrega de última hora. Era um contrato grande, e ele, contra o próprio costume, decidiu que não podia perder. Insistiu em sair depois do pôr do sol, mesmo com a esposa implorando para esperar o amanhecer. "É rápido, Sônia. Eu vou e volto", disse, tentando parecer firme. Mas no fundo ele mesmo tremia. Pegou a caminhonete nova, mas no caminho o peso do passado voltou. Thelma e Igor foram juntos, tentando dar coragem ao pai. A estrada era conhecida, mas a cada quilômetro o breu parecia mais denso. O silêncio dentro da caminhonete lembrava aquele de anos atrás. Foi então que, na curva de um trecho isolado, o farol iluminou de novo. Lá estava ela. A mesma velha, magra, encurvada, parada no meio da estrada. O sorriso leve, como quem diz, "Eu nunca fui embora." Thelma sentiu o sangue gelar. Igor apertou o braço do pai. E seu Roberto? Bem, ele não reagiu com surpresa. Apenas murmurou, "Eu sabia que ela ia voltar." Dessa vez, ele não acelerou. Pelo contrário, foi diminuindo até parar diante da figura. A velha deu 2 passos lentos, arrastados, até chegar perto da porta do motorista. Não tocou o carro, só inclinou a cabeça, olhando dentro com aqueles olhos pequenos, mas vivos. E então falou, numa voz baixa, quase um sussurro, "O caminho é seguro, mas a dívida precisa ser paga." Dona Sônia, que estava em casa, contou depois que naquela mesma hora sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Caiu de joelhos rezando sem saber por quê. Já na estrada, Thelma e Igor estavam paralisados. O pai, por outro lado, respirou fundo, como quem aceita o inevitável. "Levem eles em segurança", ele disse, encarando a velha. O sorriso dela se alargou. E antes que qualquer um pudesse reagir, as luzes da caminhonete piscavam, o motor engasgou, e o pai caiu com a cabeça no volante, sem vida. Thelma gritou. Igor tentou sacudi-lo, mas não havia nada a fazer. O corpo estava frio em segundos, como se algo tivesse sugado dele toda a energia. E a velha? Quando olharam de novo, ela não estava mais lá. Só a estrada escura, o vento na copa das árvores e o silêncio. Com esforço, Igor conseguiu assumir o volante. A caminhonete voltou a pegar, como se nada tivesse acontecido. Eles seguiram até a cidade, chorando,
sem entender. O corpo do pai foi velado no dia seguinte e a causa apontada foi infarto fulminante. Mas os três sabiam que não era isso. O preço tinha sido cobrado. O tempo passou e a vida seguiu. O buffet continuou, mas sem o mesmo brilho. Dona Sônia manteve o hábito de acender a vela toda segunda-feira. Thelma se tornou mais séria, sempre atenta ao que acontecia ao redor. Igor nunca mais tirou sarro de nada. Todos carregavam a certeza de que a velha ainda os observava de algum lugar. E a sorte, estranhamente, não acabou. O negócio seguiu prosperando. Mas para cada conquista vinha também o arrepio. Cada contrato fechado lembrava que aquela presença ainda rondava. Que a dívida não era apenas do pai, mas da família inteira. Eu, Zeca Estrada, quando ouvi esse causo, fiquei pensando: será que aquela velha era mesmo uma assombração? Ou será que era uma guardiã, uma entidade antiga das estradas do Amapá, que cobra caro por abrir caminho? O certo é que a vida daquela família nunca mais foi a mesma. Eles aprenderam que sorte grande demais tem seu preço, e que às vezes a companhia na estrada não é de carne e osso, mas de algo muito mais antigo. E digo mais, até hoje, quando passo pelo Amapá, evito viajar de noite por aquelas bandas, porque a gente nunca sabe quando a dona da estrada pode aparecer de novo, sorrindo no breu, pronta para lembrar que dívida com o outro lado nunca prescreve. E aí, parceiro, me conta, você teria coragem de seguir viagem depois de encontrar uma presença dessas no caminho? Deixa nos comentários o que você faria nessa situação. E se você gostou desse caos arrepiante, não esquece de seguir o canal, porque toda semana eu trago mais histórias sombrias que rolam nesse nosso Brasilzão. E aproveita, assiste também o último vídeo que eu gravei, que tá de arrepiar tanto quanto esse. Te espero lá.